Bem-vindos a um vídeo especial com um assunto especial que foge ao dia a dia. Já aviso de cara, não é um assunto do qual todas as pessoas gostam ou se sintam interessadas, embora seja um assunto dos mais relevantes para o futuro do nosso país. Vocês vêm atrás de mim, o Brasil e as armas, é como que eu resumi um evento no qual eu participei no auge da greve dos caminhoneiros. Esse evento foi organizado pelo Ministério da Defesa, que me convidou para moderar um debate entre representantes de algumas das principais indústrias de armamentos do mundo. E entre elas estavam indústrias dos Estados Unidos, pela primeira vez indústrias da China, além das tradicionais indústrias europeias, com as quais o Brasil mantém contatos há muitas décadas. E o tema era: como desenvolver a transferência de tecnologia para a indústria de defesa do Brasil? O que se abordou nesse evento, o evento durou 2 horas, foram temas como geopolítica, transferência de tecnologia, política externa, situação das relações internacionais e o papel do Brasil nesse mundo em transição, não só do ponto de vista do avanço tecnológico, mas também do ponto de vista dos atritos, dos confrontos entre superpotências. Ou seja, como é que fica o Brasil nesse triângulo entre Estados Unidos, Europa e China, do ponto de vista da nossa defesa, do nosso território, do nosso país e da transferência de tecnologia. Eu agradeço ao Ministério da Defesa o convite para participar do evento e também ter me dado acesso ao material. Foram 2 horas de discussões e eu resumi em mais ou menos 10 minutos da minha perspectiva muito pessoal. Como eu disse, não é um assunto que interessa a um público muito grande, mas é um assunto de interesse para todos nós. Bom vídeo para vocês. A situação era das mais interessantes. De um lado nós tínhamos, vocês veem aquela senhora ali, a presidente da Boeing, esteve no Brasil tentando meter caças que não conseguiu. Logo à direita dela, Jackson Schneider, um dos diretores da Embraer, responsável pela parte de defesa. Depois o representante da indústria de armamentos francesa Thales, fabrica radares no Brasil, o sueco da Gripen, o caça que a Força Aérea Brasileira comprou, e lá na ponta esquerda da tela, à direita de todos eles, o representante da Norinco, uma das principais indústrias de armamento chinesas. E claro, foi para ele que eu mandei a primeira pergunta. Temos a ideia de que os chineses são capazes de pensar a longo prazo. Qual é o papel do Brasil no pensamento chinês a longo prazo? Resumindo a pergunta, porque lá eu estava falando super devagar por causa da tradução do português para o chinês. Eu disse para o chinês o seguinte: vocês estão comprando tudo no Brasil, as fazendas, estão comprando porto, estão comprando fibra ótica, compraram até empresa de logística de caminhoneiro, e isso deve ter sido uma surpresa por causa daquela greve. E aí eu voltei, claro, no ponto matador da pergunta: qual é o papel do Brasil nessa estratégia de longo prazo global da China? Li Ji, o chinês, falava através de um tradutor. E também, quer dizer, no Norinco, ou a nossa empresa, o nosso país está disposto e disponível para fazer a transferência desse tipo de tecnologia e compartilhar a nossa experiência de desenvolvimento. O Brasil só conseguiu acesso a tecnologias de ponta, sensitivas e importantes, tanto do ponto de vista comercial como estratégico, quando um país rompeu um bloqueio internacional de fornecimento dessa tecnologia. Isso aconteceu há 42 anos entre o Brasil e a Alemanha. A China é hoje a Alemanha de ontem. Então, o sucesso da cooperação depende das atitudes das duas partes, das partes bilaterais. Isso é como, quer dizer, namorar, tem que, quer dizer, ter duas partes. Prestem atenção na resposta, é difícil entender o que o tradutor fala no nosso português. Ele diz uma coisa muito séria, que a China está disposta a transferir, inclusive a tecnologia que ela ainda nem sequer está pronta. E isto até agora ninguém promete. Estamos a estudar, que nós queríamos compartilhar esse conhecimento. Eu anotei cuidadosamente uma das frases finais da resposta dele.
Estamos dispostos a compartilhar conhecimento e transferir a tecnologia. Dona, por que você é melhor do que o chinês para isso? Bom, acho que temos... É muito política a resposta, não? Não, depende de você. Você é diplomata, você sabe responder. Eu não sou mais diplomata. Eu acho que... É a mesma coisa que eu dizer que eu não sou mais jornalista. Falando francamente, acho que a vantagem que temos é que temos muito mais experiência promovendo a criatividade dentro do nosso setor privado. Também a ênfase do representante sueco foi na importância das tecnologias modernas e disse que hardware na indústria de defesa vai ficar cada vez menos importante. Aí a questão foi para o lado da Embraer. É esse o único caminho que existe para empresas como a Embraer. Encontrar parceiros de grande projeção. Eu acho que cada vez mais os cuidados de tensões geopolíticas que o Brasil não está participando ainda bem desse processo, são processos de outros países. Você tem dois aqui que participam muito ativamente e se protegem, e se fecham, e controlam muito a tecnologia que detêm, ativamente. Os Estados Unidos faz isso, a China faz isso fortemente, mesmo França e Suécia, numa outra dimensão, também fazem. No Brasil não tem essa necessidade, não tem enfrentamentos efetivos globais. Então, a possibilidade de desenvolver tecnologias através de parcerias, ela é efetiva. Ao meu futuro em termos de parceria, ela sempre passa, e será inevitável isso, com uma empresa de defesa brasileira, pela definição geopolítica brasileira. E o Brasil, dona? Sabe o que quer? Ou nem sabe o que quer? Eu acho que talvez na perspectiva geopolítica a que você quer chegar, não é completamente definidas as aspirações do Brasil. Ao descrever o dilema brasileiro, o Jackson usou uma imagem muito forte. A de um país que não faz parte de nenhum conflito geopolítico relevante, mas mantém relações muito próximas com dois desses grandes atores. E a Europa também tem o seu papel. Se a gente considera a descrição desse dilema brasileiro, que é ao mesmo tempo um dilema político e ao mesmo tempo um dilema de decisões de investimento e de direções claras, onde a gente quer colocar dinheiro e para quem a gente vai pedir que nos ajude a fazer isso, o que você sugere? O importante é a soberania. A Thales é uma empresa que trabalha faz 100 anos em defesa. Quando a gente fala em transferência de tecnologia, é não só vender uma solução, não é só vender um produto, temos que vender a transferência de tecnologia. O que significa a transferência de tecnologia para a gente? Educar os brasileiros. Não adianta você preparar um grupo de pessoas, desenvolver essa capacidade de absorção de tecnologia e depois não contratar mais nada. Essa tecnologia vai se perder. E aí eu volto à tua provocação inicial, que para mim, nesse processo, acho que é muito relevante, é a capacidade de pensar e planejar a longo prazo. Defesa se pensa em longo prazo, se planeja a longo prazo e se prevê a longo prazo. Sem isso, nós vamos viver de pulos, né? E alguns tropeções no meio desses pulos. E já que está todo mundo falando em ajudar o Brasil a transferir tecnologia, eu provoquei principalmente a França. Alguém que um ano atrás não estava, que está virando a ordem internacional de cabeça para baixo. Por que o Brasil deveria olhar para você e não para a China, quando traça os seus objetivos estratégicos de desenvolvimento tecnológico e absorção de conhecimento? Eu acho que as duas coisas não são
contraditórias. Excludentes. Eu acho que temos uma complementaridade e tudo temos que fazer para o bem do Brasil. Eu acho que se eu tenho certas competências em certas áreas, a China tem competências em certas áreas, por que não, em certos momentos, poder associar isso junto com as competências do Brasil para acelerar e chegar onde o Brasil tem que chegar em termos de defesa. Mas aí o sueco, ao ouvir o francês falar da complementaridade com a China, eu acho que ele foi com o dedo na ferida. Ele diz uma decisão de trabalhar com a China na área de defesa é, sobretudo, uma decisão política. When it comes to the Brazilian decisions and who to work with, I think that's very political. If you want... Na hora das perguntas, que vieram algumas muito boas do público, a primeira foi encostar a Boeing e o governo americano na parede. Está numa cooperação com alguém como você que a oferece em bases amplas, se o controle político disso evita depois que a gente possa lucrar com isso. Tecnologia desenvolvida no exterior, fora dos Estados Unidos, não está sujeito às restrições de ITAR. E a pergunta que não quer calar, Boeing e Embraer vão casar? Essa pergunta, mas eu vou te frustrar, porque eu acho que eu não estou em condições de te responder ou avançar muito em relação aos contornos desta possibilidade. Então, eu posso te garantir que, como Embraer, nós estamos muito orgulhosos da construção da nossa cadeia de suprimento. Você é um parceiro ativo importante e em todas as relações que nós temos com a nossa base de suprimento, com os nossos fornecedores, nós não temos nenhuma intenção, como Embraer, de alterar nada disso. Então, a lição que eu pessoalmente aprendi nessas 2 horas de discussões muito interessantes, confesso, eu gosto do assunto. Sei que não é um assunto que muitas pessoas apreciam, mas a principal conclusão que eu cheguei é a seguinte: se nós brasileiros, se nós mesmos, o Brasil, a gente não definir o que a gente quer lá fora, no resto do mundo, vai ser difícil a gente programar qualquer coisa em termos de defesa, de desenvolvimento, portanto de transferência de tecnologia para as próximas gerações. O que eu acho é o nosso principal problema. A gente não sabe o que quer. Muito obrigado.